Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu venho gravar agora um vídeo sobre um assunto da Bíblia, da Palavra de Deus, que será o assunto sobre fé. Precisamos entender como Deus quer que vivamos. Será um vídeo simples, um vídeo pequeno, que eu vou ler aqui 4 versículos bíblicos que falam sobre fé. Espero que Deus nos ilumine e nos dê graça para entender a sua palavra. Vamos orar antes? Senhor Deus, Pai bendito, ajuda-nos agora que vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa nos agraciar com entendimento, com vida, que o Senhor possa abençoar esse que está vendo esse vídeo, ouvindo, com graça para entender e viver a Tua Palavra. Flua em nós, ó Deus, a Tua Palavra, e que nós, ó Deus, sejamos agraciados com vida e vida em abundância que vem pela fé, que nos traz a graça para vivermos em Ti. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então vamos aos textos bíblicos. Começo primeiro com Tito, aqui, acompanha a aula. Tito 1, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo ele tem o objetivo de promover a fé dos eleitos, aqueles que estão em Deus. Ou seja, promover é tirar de um nível e colocar num nível maior. Um mover de nível em benefício, promover. Então nós devemos crescer na fé. E nós vemos aqui no versículo de Romanos 1,16 que diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer é fé. Primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então nós vemos que a fé tem que ser promovida de um nível para outro. Fica claro em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz, de fé em fé. Ou seja, a nossa fé deve crescer e crescer cada vez mais. E vemos que a fé que cresce tem que acompanhar o amor, porque vamos ver lá em Gálatas 5:6 que diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a excepção tem valor algum, mas a fé que atua, que obra pelo amor. Então, conforme a nossa fé aumenta de nível, o nosso amor vai acompanhar a nossa fé, porque a gente deve fazer obras de amor mediante a nossa fé, porque a fé opera obras pelo amor. Então, o tamanho que é a nossa fé vai ser o tamanho que podemos amar. É lógico que a gente pode ter uma fé grande e não amar de acordo com essa fé, mas se a gente não tiver uma fé grande, o nosso amor será do tamanho da nossa fé. Então nós devemos que crescer na fé e fazer com que o nosso amor, que pratica obras, caridade, acompanhe o tamanho da nossa fé. Então a nossa fé deve ser promovida. Como que o apóstolo Paulo promovia a fé do irmão apóstolo Tito? Escrevendo as palavras de Deus para ele, porque eu vou colocar aqui Romanos 10, versículo 17. Vou colocar agora aqui então nós estamos aqui, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E isso aqui está na Revista Corrigida. E aqui eu estava lendo, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. No grego a fé vem pelo ouvir. O ouvir aqui e a pregação aqui é a mesma palavra que tem a ver, que é a palavra grega kuo, que pode significar ouvir ou pregar. Tem a mesma coisa, tem o mesmo sentido, porque você precisa pregar para poder ouvir, você precisou estar atento com o ouvido para poder a pregação fazer sentido. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo promovia a fé dos eleitos falando a palavra de Deus. E como nós podemos promover a nossa fé e ela aumentar de nível, de fé em fé? Ouvindo, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Aí a fé pode aumentar de nível. E aí, como diz em Gálatas, conforme o nível da nossa fé, nós podemos amar as pessoas melhor. Porque se eu creio que Deus pode abençoar uma pessoa, eu vou lá orar por ela. Se eu creio que
Se eu tenho fé de que eu devo assistir com bens materiais uma pessoa, eu vou lá oferecer doações. Então, se eu tenho fé de que eu posso fazer isso, eu vou lá e faço. Agora, se eu não tenho fé de que eu posso fazer isso ou aquilo, como é que eu posso agir a obra em amor? Não tem como, eu não creio. Então eu preciso desenvolver minha fé, ou seja, de fé em fé, né? Se descobre a justiça de Deus. Então aí eu vou viver de acordo com o nível da minha fé. O justo viverá por fé, como está em Romanos 17. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, de Cristo. E o interessante é o seguinte, que a fé é necessária para salvar. Vou colocar aqui Efésios 2, versículo 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, de de Deus. Ou seja, a graça que me salva, ela é mediante a fé. Então, a salvação também é pela fé. Então, se eu quero viver em Cristo, eu tenho que ter fé. Se eu quero abençoar as pessoas, eu tenho que ter fé. E essa fé deve subir de nível a cada vez mais. Ou seja, o apóstolo Paulo promovia a fé dos eleitos pela palavra de Deus. E a fé dos eleitos subiam de nível de fé para uma outra fé, de fé em fé. Porque o justo viverá por fé. Então é isso, espero que Deus tenha falado com vocês. Vamos orar agora para concluir esse vídeo. Senhor Deus Pai bendito, eu falei agora de forma bem simples sobre a fé, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos crescer na fé e amar as pessoas de acordo com o tamanho da nossa fé, e que a gente não ame menos do que o tamanho da nossa fé às pessoas. Ajuda-nos e faça-nos viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe esse que está aqui assistindo esse vídeo e ouvindo, para que ele tenha fé e viva e obre a sua fé pelo amor. Ajude-nos em nome de Jesus, eu te peço a Tua graça. Amém. Deus abençoe a todos.